Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. E já estamos na semana 7, a penúltima semana da nossa campanha. O tema da semana 7 é colheita, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E durante esse período de 52 dias de jejum e oração, nós estamos plantando e vamos colher. O tema de hoje, desse dia 43, faltam menos de 10 dias para o término da nossa campanha. Então, hoje, dia 43 da nossa campanha, nós vamos falar sobre a colheita da renúncia. Eu vou abrir aqui a Bíblia, eu estou usando aqui meu celular, em João, capítulo 12. Nós vamos abrir aqui, João, capítulo 12, versículo 24 até o 26. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 até o 26. Então, hoje, dia 43 da nossa campanha, o tema é colheita da renúncia. O que esse texto tem para falar com a gente aqui? Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Gente, muitas camadas nesse trecho da palavra de Deus. Mas nós vamos falar aqui do grão. Jesus está usando aqui um exemplo agrícola. Se o grão ficar só ali na terra, então ele não vai produzir nada. Mas se ele morrer, se ele for enterrado, sepultado, então aquele grão ele vai produzir muito fruto. Parece que nós estamos perdendo quando nós sepultamos e enterramos algumas coisas por amor ao Senhor e para honrar a Deus. Parece que a gente está perdendo, parece que não está valendo a pena, mas vale a pena, porque só vai dar fruto se a gente sepultar, se a gente enterrar. Esse grão, que somos nós, né? A nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos precisam ser sepultados. Todos os tipos de comportamentos e hábitos que estão fora do padrão de Deus para as nossas vidas precisam ser sepultados, precisam morrer para que venha muito fruto. Eu preciso sepultar o meu controle, eu tenho que ter o controle de tudo, isso tem que ser sepultado. Vai nascer muito fruto em relação à fé. Eu preciso sepultar o meu orgulho e vai nascer muita dependência de Deus. Eu preciso sepultar minhas vontades, meus desejos e vai nascer ali muito fruto de santidade. Eu preciso renunciar. O que você tem renunciado? Então vai valer a pena renunciar. Eu sei que é difícil, às vezes a gente chora. Eu já tive que renunciar a algumas coisas que eu estava com tanta vontade de fazer que eu deitei na cama e comecei a chorar, e chorava mesmo de verdade. Senhor, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou aguentar viver sem isso aqui. Então eu chorava falando com o Senhor. Mas vale a pena, porque Deus transforma aquilo em muito fruto. Deus transforma essa morte em muito fruto. Então qual é o grão que você precisa sepultar nessa semana? Porque vai ter colheita. Agora, se você não sepulta esse grão, fica ele só ali na terra. E aí você também colhe. O que você vai colher? Você vai colher a falta. Você vai colher... Você não vai ter a vida que Deus está te prometendo, a vida abundante que Ele fala conosco. Eu vou colher o desperdício. Eu vou colher a perda. Eu vou colher a falta. Eu vou colher essa cultura de... E agora? Para onde que eu vou? A procrastinação. Porque você não sepultou. Você não enterrou, ficou ali, então ele vai continuar produzindo a falta, vai continuar produzindo miséria na sua vida espiritual. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente tem uma reação. E isso não é clichê, isso é palavra de Deus. Nós aprendemos isso em Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Nós aprendemos isso lá. Então, tudo que você faz vai ter uma consequência. Então, tudo que você também não faz vai ter uma consequência. Se eu não cuido da minha saúde, vai ter consequência. Se eu cuido da minha saúde, vai ter uma consequência. Mas vão ter consequências boas e consequências ruins. Então, se eu planto esse grão, se eu enterro esse grão e ele morre, e aí aquela terra vai sendo tratada, aquele grão ele vai produzir muito fruto.
Aparentemente não está acontecendo nada. Aparentemente está dando errado. Aparentemente parece que não vai sair nada daquela terra. Mas com o tempo, aquela árvore ela vai começar a nascer pequenininha e vai começar a crescer. Mas é necessário morrer para que isso aconteça. E isso demanda tempo, não é da noite para o dia. Ah, renunciei hoje e já vou colher amanhã. Não, é uma colheita que vai ser feita daqui a um tempo. Mas é necessário tempo. E eu preciso continuar regando a minha renúncia. Não adianta plantar o grão lá se eu não fico regando. Eu tenho que continuar regando essa renúncia todos os dias, entender que eu tenho que odiar a minha vida nesse mundo. Tá aqui. Quem ama a sua vida vai perder. Eu amo a minha vida nesse mundo. Então você vai perder. Ah, eu amo as coisas que eu faço, eu amo meus hábitos, eu amo meus comportamentos, eu amo isso, eu amo aquilo. Você vai perder a sua vida, porque tudo aqui na vida tem prazo de validade. Até as coisas boas que a gente faz aqui na vida tem prazo de validade. Nosso casamento tem prazo de validade, nossos filhos têm prazo de validade, a nossa casa tem prazo de validade, nosso trabalho, nosso emprego, nossa saúde tem prazo de validade. Então se você ama muito essa vida aqui, você vai perder. De uma certa forma, tu vai perder. Agora, quando você odeia a sua vida nesse mundo, você ganha a vida. Você preserva a sua vida para a vida eterna. Nós precisamos odiar aquilo que Deus odeia. Nosso Deus nos criou para a eternidade, mas às vezes a gente se sente bem em viver nesse tempo finito, com esse tempo que tem prazo de validade. Deus nos criou para além dessa vida, mas o pecado faz a gente se acostumar com o nosso tempo hoje, inclusive com as coisas boas, inclusive com as distrações. O pecado, quando entrou no mundo, ele nos escravizou nesse mundo. Então, às vezes, a pessoa ela pode até ter um comportamento bom, mas ela nasceu escrava do pecado. Então, Satanás ele quer que a pessoa fique distraída nesse tempo, que a pessoa só consuma aquilo que vai ter ganho aqui nessa terra. Então a pessoa, ela vai querer ganhar mais dinheiro, ela vai querer fazer mais estudos. Eu não estou condenando nada disso, gente. Agora, quando você faz isso sem propósito, quando você faz isso apenas aplicando para esse tempo, sem um objetivo, sem um propósito eterno, você vai perder. Agora, você tem que estudar mesmo, tem que estudar, mas você não pode usar o estudo apenas para ser um fim em si mesmo. Você tem que estudar e usar isso para o reino de Deus. Ah, você quer comprar uma casa, você quer juntar o dinheiro e tal, mas use o seu dinheiro, as suas finanças para o reino de Deus. Não é um fim em si mesmo. Você vai perder, porque se ganhar muito dinheiro fosse solução para todos os problemas, rico, milionário, bilionário não se suicidava. Porque se tivesse um monte de estudo, um monte de diploma, um monte disso, um monte daquilo, fosse resolução de problema, pessoas com muitos títulos estariam de bem com a vida. Mas você vai perguntar para essas pessoas que estudam muito, etc., e elas ficam ali ainda com um vazio, com aquela alma vazia. Parece que não preenche. Se relacionamento sexual fosse solução de problema, então os casamentos teriam que viver muito bem. Mas não, nunca é satisfeito uma relação só. Tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter 5. Tem que ter com um monte de gente diferente. Ou seja, não se satisfaz. Essa vida é pra gente odiar. Não é pra odiar essa vida e você também não fazer nada. O que Jesus está dizendo aqui? É pra você odiar essa vida no sentido de eu não posso me apegar a essa vida. O que eu estou fazendo para a eternidade? Você só vai entender o que é eternidade quando o teu grão morrer. Se o teu grão morrer, você vai entender o que é eternidade, porque você vai começar a gerar e a pensar, a gerar frutos para a eternidade, para a glória de Deus, porque agora você faz parte disso também, porque você morreu para Ele, você morreu para esse mundo, você morreu para o pecado, e agora você está vivendo uma nova vida para o Senhor, uma nova vida com Ele, uma nova vida com Deus, tá? Aí eu preservo minha vida para a vida eterna. Mas isso é uma preocupação hoje? Se eu não me preocupo com vida eterna, eu não vou deixar meu grão morrer. E aí vai dizer assim, ó, se alguém me serve, siga-me. O sinal de que alguém é servo de Jesus é quando a gente segue Jesus. Ah, pastor, eu sigo Jesus. Jesus nos deu uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se eu não estou pregando o evangelho, então eu não estou seguindo Jesus. Porque como é que o Senhor faz uma ordem e eu digo que sou servo dele, então eu não faço o que ele está mandando? Uai, tem alguma coisa errada aí. Então eu não estou seguindo as ordens do meu Senhor. Se Jesus falou que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, batizar, ensinar, discipular, então tem alguma coisa errada. Pastor, nunca batizei alguém. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque ele mandou a gente fazer isso. Ele mandou a gente ir, mandou a gente pregar, mandou a gente ensinar, mandou a gente batizar.
Pastor, eu não prego, não batizo, não evangelizo. Então tu não segue Jesus. Tem que assumir, gente. Tem que falar a verdade. Olha, eu não sigo Jesus mesmo. Eu gosto de Jesus, eu vou para a igreja de Jesus, eu canto música de Jesus, eu até gosto de ouvir palavra de Jesus, mas obedecer Jesus já é outros 500, já são outros 500. Então assim, a gente tem que assumir de verdade. Eu quero ser servo, então eu sigo. Se eu sigo, eu obedeço às ordens desse meu Senhor. Então, dá tempo de você fazer isso ainda. Dá tempo de você mudar. Dá tempo de você clamar e pedir ao Senhor, Senhor, me reveste dessa autoridade. Eu não creio de vez em quando, eu tenho essa timidez, eu tenho essa vergonha, eu nem entendo muita coisa, mas eu sei que eu tenho que te obedecer. Pede ajuda, gente. Gente, se você pedir ajuda a Deus para você obedecer a Ele, é óbvio que Ele vai te ajudar, é óbvio, porque Ele quer que você obedeça. E aí está dizendo o seguinte: ali estará também meu servo. Quando eu estou, estará o meu servo também. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. A honra vem do Pai. Nós não colhemos a renúncia para ser honrado por pessoas. Pessoas não vão honrar a sua renúncia. Eu vejo isso quando a gente está fazendo jejum e algumas pessoas não entendem. Nossa, mas para que esse sacrifício todo? Nossa, mas para que esse radicalismo todo? Não entendem. Porque as pessoas não vão honrar a sua renúncia. Você se converte, as pessoas reclamam. E vai virar pastor? E agora você é Bíblia? E agora fulano é da igreja? Aí você renuncia a um pecado, você não vai mais naquela festa, você não faz mais aquele comportamento, aquele hábito. E agora você é melhor do que a gente, só porque você não faz isso? O mundo não vai honrar a tua renúncia. Se o mundo tá te aplaudindo na sua renúncia, tem alguma coisa errada, porque o mundo não sabe honrar a nossa renúncia e não vai honrar. O mundo não quer que você renuncie nada. E quando eu falo mundo, eu não estou falando de pessoas que não são crentes apenas, não. Existe mundo dentro da igreja, infelizmente, da igreja local, da instituição. Muito crente que se diz crente, que tem o mundo no coração. Aí você renuncia a alguma coisa, você quer ver a sua vida santa, você quer obedecer ao Senhor, você quer se consagrar. Aí tem irmão da igreja, tem crente que anda contigo que diz que é crente e fala, mas pra que isso? Nossa, que absurdo! Nossa, tá ficando maluco! Nossa, tá ficando doente! Não precisa disso não! Porque é o mundo! Tem um monte de gente que se diz crente, que tem um mundo na cabeça. E aí não vai honrar a tua renúncia. Não espere honrais de quem não vai te honrar, que não vai te aplaudir. O mundo não aplaude a tua renúncia. Agora, o Pai honra. Então não vai renunciar os seus pecados, aquilo que você precisa renunciar, esperando elogio. Esperando elogio de pastor, esperando elogio de líder, esperando elogio de irmão, esperando elogio de alguém da tua família. Não faça nada esperando elogio e honra desse mundo. E nem coroas desse mundo, e nem reconhecimentos desse mundo. E quando eu falo desse mundo, eu incluo a igreja local também. Não espere isso. O Pai é que vai te honrar. Porque se você quiser renunciar e está renunciando, porque lá na frente você quer experimentar do sucesso que esse mundo possa trazer, porque agora você está renunciando, e aí todo mundo vai saber que você renunciou, e você vai ser aplaudido por causa disso. Se você está renunciando esperando aplausos, você vai se frustrar. Eu tenho que renunciar para honrar a Deus. E Ele, no tempo certo, vai me honrar. A palavra de Deus diz isso lá na carta de Tiago. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Humilhai-vos diante dele. E no tempo certo, Ele exaltará. Ele exaltará. É Ele quem exalta. Deus é quem abate e quem exalta. Então, confia na honra do teu Pai. Não espere honras desse mundo. Então, para viver uma colheita na renúncia, você precisa renunciar. E vale a pena, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Deus é justo e Ele é bom. Deus sabe recompensar. Deus sabe presentear. Deus sabe abençoar. A Bíblia diz isso, que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Deus ama honrar os seus filhos que renunciam à vida por causa dele. Porque isso é o exemplo que Jesus nos deu. Renunciar à própria vida para um propósito maior. Então, quando nós imitamos Jesus, é porque a gente entendeu a mensagem. Renunciar à minha vida, renunciar aos meus comportamentos, renunciar aos meus achismos, renunciar à minha vergonha, renunciar ao meu passado para viver para um propósito maior. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que nós, como igreja,
possamos, ó Deus, renunciar o nosso próprio eu, viver para a tua glória, viver para o teu reino. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda nesse propósito, para que o nosso grão venha morrer e frutificar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Ajuda a PIB Santa, ajuda a nossa igreja, Senhor, a ser uma igreja que renuncia a esse mundo, uma igreja, Senhor, que odeia essa vida, para honrar o Senhor e buscar aquilo que é da eternidade, para darmos muitos frutos que glorificam o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.